Bom dia. Bom dia, pessoal. Pessoal, vamos lá? Bom dia. Está todo mundo meio agitado, você deve ser muito feriado, né? Bom, gente, então, na aula de hoje e na próxima aula, nessas duas aulas, a gente vai trabalhar com um texto do Kant. A ideia nessa disciplina, assim, né, em geral, eu acho interessante essa estratégia no curso mais introdutório, assim, é intercalar textos de caráter, pelo menos no princípio, né, intensamente mais didático, no estilo de manuais como o do Danilo Marcondes, né, que é um manualzão de iniciação à história da filosofia, né, que ele faz um percurso panorâmico, né, por toda a história da filosofia. Então a gente usou ele para ver, né, o chamado surgimento da filosofia dos gregos e depois Descartes, né, mas intercalar esse tipo de texto com um pouquinho, né, de alguns textos dos próprios filósofos, né. E aí, naturalmente, os textos dos filósofos são mais difíceis, né? Mas também vocês vão notar que são sempre textos, né, que eu separei para a gente, que são menores em quantidade de páginas, né, comparado com os dois que a gente teve até agora, né. Esse texto aqui, a parte do prefácio mesmo, né, que a gente vai trabalhar, são acho que 6 páginas, né, enfim, bem menor do que o outro texto, mas certamente é bem mais difícil também. Eu sei disso, né, imagino que vocês tenham tido essa impressão. E justamente por isso a gente vai trabalhar de uma maneira bem detida aqui, né, lendo alguns trechos, tá? Então, né, um pouco essa ideia. O Kant é o autor que vai no percurso, né, que eu propus para a gente está, num primeiro momento, fazendo uma caracterização, né, do que seria um grande projeto racional, né, dessa história da filosofia ocidental, né, que culmina com a ciência moderna e o conhecimento, a tecnologia, etc., tudo que a gente conhece. Então, é um certo projeto associado à ideia de razão, e um contraponto, né, a essa racionalidade que a gente vai perceber tanto, né, na dimensão que seria da fé, de uma certa fé, ou mesmo eventualmente da arte, né, um contraponto à razão. O Kant ele vai ser o momento em que a gente vai virar de um registro para o outro, né, porque a gente vai perceber no próprio texto dele esses dois momentos. Quer dizer, ele próprio, de alguma maneira, prepara o terreno para que a gente possa fazer essa contraposição. Num primeiro momento, ele está empenhado, isso é muito claro no começo do texto, né, nesse mesmo grande projeto racionalista, né, de colocar o conhecimento em geral no caminho seguro da ciência, uma expressão que ele repete várias vezes no texto, né, que vocês devem ter visto, e a gente, na última aula, viu como Descartes também estava preocupado com a questão do método, né, e método tem o sentido de caminho, enfim. Então, a gente está, num primeiro momento, a gente vai ver o Kant empenhado nessa mesma intenção, nesse mesmo projeto, né. Eu coloquei aqui no texto, né, no começo, algumas coisinhas, né. Eu deixei a nota de tradução, mas por uma questão assim de curiosidade para falar, né, para vocês, enfim, verem um pouquinho do trabalho, né, que eu fiz na tradução do livro, enfim, do grupo de trabalho, né, do grupo de traduções que a gente tinha, etc., as várias edições. Não pensem, né, que eu acordei um dia entediado e falei, acho que eu vou traduzir essa de razão pura, né? Na verdade, quem fez isso foi o editor, né? O cara da Vozes que me convidou, porque eu tinha enviado o currículo para Vozes, né? Porque desde quando eu, enfim, lá atrás, quando eu resolvi mudar do direito para filosofia e estudar filosofia, né, Kant, o primeiro filósofo no qual eu me aprofundei, né, enfim, e estava decidido a estudar filósofos alemães, eu comecei a estudar alemão, né, enfim, e fui estudando. Depois no pós-doutorado eu fiz alguns estágios na Alemanha, enfim, tive uma certa vivência também lá, né, da língua, da cultura, etc. E a gente tinha um trabalho no grupo que eu menciono na nota, né, de tradução em grupo, mas em que a gente pretendia traduzir textos pequenos, coisas bem pontuais,
Mas, de qualquer modo, eu tinha uma amiga na época que estava traduzindo para vozes do inglês, né? E eu falei para ela, ela até que sugeriu, você não quer dar o seu currículo para vozes e tal, às vezes eles querem traduzir alguma coisa do alemão. Aí eu mandei o currículo, né? Sei lá, vai que eles querem traduzir, você imaginava, alguma coisa pequena, né? E aí um dia eu abro o e-mail, tem um e-mail do cara da voz falando assim: prezado senhor, a gente nunca tinha, nem se conhecia nada, né? Prezado senhor Fernando, o que o senhor acha de traduzir a Crítica da Razão Pura? Atenciosamente. Aí eu caí da cadeira, né? Porque, enfim, não é um projeto, né, muito razoável, né, de se envolver assim. Mas, e aí eu fiquei pensando, né, algum tempo, conversei com as pessoas do grupo, com o meu orientador, enfim, né, a Vozes queria traduzir, se eu não traduzisse, alguém ia traduzir, e acabei assumindo, né, essa empreitada meio maluca, né, não é nada pequeno. Tinha um prazo curto de 1 ano e meio, né, que é pouquíssimo para traduzir um livro desse tamanho. Eu acabei levando 2 anos, né, enfim. Mas depois eu vim a traduzir outras coisas, né. Mas enfim, é um trabalho realmente hercúleo, né. Mas também muito interessante do ponto de vista tanto, quer dizer, do desafio intelectual, né, como do próprio estudo da filosofia, né, porque o alemão é uma língua muito diferente, né, as estruturas, etc. E a questão conceitual, né, envolve, né, uma série de sutilezas, né? Então, às vezes, a maneira de traduzir uma palavra, né, a maneira de organizar uma certa frase, tudo isso envolve interpretação, né? E tem muitas traduções já feitas para várias línguas, né, que eu menciono. Então, o que, por um lado, ajuda, né, porque às vezes você depara com uma passagem muito difícil, né, você se socorre dos outros tradutores, ver como é que os outros resolveram, né, mas por outro lado também implica um trabalho maior, porque você tem que ficar comparando o tempo todo, né, para ver como que os outros traduziram. Então é um trabalho bem minucioso, enfim. Mas, enfim, foi uma coisa que eu acabei me envolvendo, foi no período até que eu entrei aqui na FBC, em 2010, 2011. Eu comecei aqui em 2011, né, então no começo eu vinha dar aula, às vezes ficava na minha sala 12 horas trabalhando na tradução, enfim, foi uma coisa bem peculiar, né? Então eu deixei um pouco por curiosidade para falar um pouco desse trabalho também, né? Então a gente trouxe, inclusive organizou um evento, né, com outros tradutores, que foi bem interessante, uma troca de experiência, né? Bom, dito isso, primeira coisa, né? É interessante notar que o Kant, ele coloca como epígrafe uma citação do Bacon. Antes de falar do epígrafe, na verdade, deixa eu só rapidamente falar um pouquinho, né, do Kant. Então, nossa, é uma bagunça aqui de giz. O Kant, ele nasceu em 1724 e morreu em 1804. Né? Deu bastante até para a época, né? 80 anos. Produtivo até 1799, 1800. Nós temos, né? Nós falamos do Descartes. O Descartes, ele está lá no final, ele nasce no final do século XVI e produz as suas obras no século XVII, ele com 1640, portanto, cento e qualquer coisa anos antes, né? E o Descartes integra, junto com o Leibniz e o Spinoza, são os 3 grandes nomes, o chamado racionalismo clássico, que é o movimento filosófico importante do século XVII, que se contrapõe ao empirismo. A gente falou um pouco rapidamente disso, né, na última aula. O racionalismo, né, valorizando mais o conhecimento a partir da razão, e o empirismo, né, valorizando o conhecimento a partir da experiência, né, da experiência sensível e assim por diante. O Kant, ele é formado na tradição racionalista e ele é um filósofo bastante produtivo, escreve várias obras a partir de 1746, com 22 anos, e vai produzindo até 1770. Só que no final, mais ou menos por volta de 1769, ele tem contato, né, nos anos 1760, ele tem um contato intenso com a obra do Hume, que é um empirista britânico, escocês, né, que acho que a gente chegou a mencionar, né, na última aula. Não lembro se a gente mencionou nas 2 turmas, eu devo ter mencionado.
que critica duramente o racionalismo, que critica duramente o Descartes, por exemplo, que ele deve provar a existência de Deus, porque para ele só vale o que vem da experiência, e qualquer ideia que não tem contrapartida empírica, né, não tem prova, alguma coisa que a gente possa ver, tocar, etc., não é conhecimento. Então, a pretensão que a razão tinha de conhecer tudo, né, conhecer Deus, conhecer as causas primeiras, né, algumas coisas que a gente viu de passagem, tanto no Descartes, como a gente sabe, né, que estava presente lá na pretensão que tinham os primeiros filósofos, né, de conhecer a realidade como um todo, o Hume, né, faz uma crítica dura, um pouco na linha da crítica que os sofistas faziam lá atrás aos pré-socráticos, e tem um elemento de ceticismo radicalizado. A gente viu o ceticismo ali no Renascimento, né, o Descartes responde ao ceticismo, mas o ceticismo do Hume é mais radical. E o Kant vai tentar responder ao ceticismo do Hume, né? Mas ele próprio fala que o Hume, ele tem essa famosa frase, né, que o Hume despertou do sonho dogmático. O que seria o sonho dogmático? A crença nessa possibilidade da razão conhecer tudo, né, que ele alimentava até um certo ponto. E aí, esse despertar do sonho dogmático é tão impactante que ele, entre 1770 e 1781, ele não publica nada, ele passa 11 anos pensando e preparando aquilo que seria a grande obra dele, a Crítica da Razão Pura, que ele publica em 1781. Então, né, ele passa aí o que a gente costuma chamar uma década silenciosa. Né? E depois dessa década silenciosa, ele publica esse livro. Kant era um filósofo, né, que já tinha um certo respeito e tal. Mas se fosse só a obra anterior, né, ele seria um nome entre muitos outros, assim, seria uma nota de rodapé na história da filosofia. Né? O que de fato tornou ele, né, um gigante na história da filosofia foi essa obra e as obras que ele escreveu a partir daqui. Porque essa obra teve, de fato, um caráter revolucionário, né? Ele usa muitas vezes a palavra revolução no texto, né? E pretende fazer uma revolução, e de fato, né, foi uma obra que teve um impacto muito grande. Inclusive um impacto logo de cara, assim, né? Então ele foi muito lido, muito elogiado, mas muito criticado, inclusive por essa aparente guinada na direção do empirismo, né, que a gente vai discutir aqui. E tanto é que então ele escreve em 1787 essa segunda edição, né, em que ele faz algumas mudanças, né, tira algumas partes, coloca outras, faz um novo prefácio, né, enfim, porque ele, de alguma maneira, ele está tentando responder a essas críticas, ao que ele considera que foram más interpretações, né, ele acha que muita gente não entendeu o que ele queria dizer, então ele está tentando mudar isso, e, inclusive no prefácio ele tenta fazer uma espécie de balanço, né, do que ele teria conseguido, quais seriam sido os resultados que ele obteve com essa obra. Tá? Bom, e ele é conhecido também pelas outras críticas, né, o Kant muitas vezes é chamado filósofo das três críticas. Né? A Crítica da Razão Prática, que ele publicou em 1788. A gente vai ver, né, vocês devem ter visto, que tem um momento ali que ele faz uma diferença entre a dimensão teórica e a dimensão prática da razão, né, que é uma distinção que já havia sido feita lá atrás por Aristóteles, né, porque nós temos essa nossa capacidade racional, que a gente vai discutir um pouco aqui, ela serve tanto para conhecer, né, conhecer o mundo, enfim, entender a realidade em alguma medida, né, como para agir no mundo, né, seja para produzir coisas, né, construir casas, prédios, aviões e assim por diante, né, seja para agir moralmente, no sentido do nosso comportamento. Né? A gente planeja o que vai fazer, ao contrário dos animais. Né? A gente planeja a nossa vida, planeja o futuro, planeja, né, como pensa antes de agir, e assim por diante. Tudo isso diz respeito à dimensão prática. Né? Então a gente teria, então ele procura dar conta disso nos dois livros, e depois tem a Crítica da Faculdade de Julgar, de 1790, né? Que essa eu também traduzi, que vamos dizer, tem duas dimensões, assim, mas uma das dimensões diz respeito
a arte, a estética, né? Então, são três grandes campos assim da filosofia, né? A filosofia teórica, a filosofia prática e a estética, que é onde se pensa a questão da arte, né? Como uma dimensão importante, né, da expressão humana, enfim. Depois tem um outro livro, em 1793, que alguns consideram, né, que é a religião nos limites da razão, que seria talvez, né, uma quarta crítica, a crítica da religião, né? Enfim, mas ele vai, a partir da filosofia que ele elaborou aqui, ele vai tentando, digamos, dar conta de tudo, né? Então, depois de 10 anos em silêncio, né, sem publicar, ele vai publicar horrores, assim, né? De 1781 até 1799, uma obra muito volumosa, enfim, muito rica. Mas, enfim, se vocês quiserem, me interrompam, tá? Façam perguntas, tudo. Então, ele tem uma formação lá mais racionalista. Fala. Qual o nome dos livros dos três últimos aí? Tá, Crítica da Razão Prática, Crítica da Faculdade de Julgar e Religião nos Limites da Simples Razão. Tá, depois, enfim, isso. Né, se vocês colocarem, dar uma rápida pesquisada, assim, ver os principais livros do Kant, né? Ele vai tentar, de alguma maneira, a partir do sistema elaborado aqui, né, pensar essas outras dimensões. Então, ele tem a formação racionalista. Segundo essa história que ele mesmo conta, isso ele conta num livro que é de 1783, que é um livrinho um pouco menor, que ele escreveu já por causa da repercussão, né, desse livro, do fato de as pessoas não estarem entendendo direito. Então, ele escreve um livrinho chamado Prolegômenos a toda a metafísica futura, um título grande, que teria uma função assim de, né, introduzir essa obra. É nesse livro de 83 que ele conta essa história do Hume acordando ele do sono dogmático. E o Hume acorda do sono dogmático mostrando que tudo aquilo que ele fazia, né, a partir da filosofia racionalista, a pretensão de conhecer tudo e tal, ele vê que talvez o Hume tenha razão e não dá para conhecer tudo. Mas, ao mesmo tempo, ele não quer cair no ceticismo radical do Hume, né, que para ele significaria tornar relativo o conhecimento, significaria tornar relativa a própria moral, que é outra preocupação que ele vai ter, né, que está nessa segunda obra aqui, e assim por diante, né? Então, ao mesmo tempo que ele fala, né, de fato, o Hume tem razão em muito do que ele está dizendo, ele se preocupa, mas ele não pode ter razão em tudo, né? E daí ele vai tentar encontrar, de alguma forma, né, a gente poderia exprimir isso de vários modos, né, uma terceira via, uma conciliação, um modo de superar essa dicotomia que havia entre os racionalistas e os empiristas, né? Então, tentando mostrar como que o nosso conhecimento ele se faz, na verdade, da articulação entre as duas coisas, entre razão e experiência. Fala. Isso. Sim, é que é o texto menor, né? Que eu citei mais os grandes livros, né? Mas o Kant tem vários textos que são textos de intervenção, digamos assim, né? Em que ele está situado num debate da época, etc. Esse é um texto de fato muito conhecido e muito estudado, até mesmo em contexto de introdução à filosofia do Kant e tal. Que está na dimensão, a gente poderia dizer, da filosofia prática, da filosofia moral e política dele, né? Ali ele está pensando principalmente na dimensão política, né? Tentando caracterizar o iluminismo, né? Porque a gente associa o Kant, né, ao próprio iluminismo. A gente tem esse grande racionalismo do século XVII, que se contrapõe ao empirismo, e o século XVIII é considerado o século das luzes, né? Então tem, tanto na França, como na Alemanha, como na Inglaterra, enfim, nos diferentes países ali da Europa, o iluminismo. Então, tem o Rousseau na França, né, o próprio Hume na Inglaterra, né, são autores que a gente associa a esse movimento. Mas o Kant é o grande nome, né, mais associado ao iluminismo. E ele tem esse texto que funciona como uma espécie de texto emblemático, né, do iluminismo, porque justamente ele pergunta o que é o iluminismo, né? E ali ele tem, basicamente o que ele diz, né? Você lembra qual é a tese principal? Sim, que o
Isso. Ele fala, bom, né, nós temos duas opções. Ou nós ficamos na menoridade, é uma imagem que ele usa, né, que seria não pensar por si próprio. A gente pensar como os outros pensam. Né, a gente ser influenciado pelo modo de pensar das outras pessoas, enfim, da maioria, né, dos políticos, o que quer que seja. Né? A maioridade seria quando você consegue justamente pensar por si próprio, né, desenvolver autonomia. E isso a gente consegue através da razão. Né? Então, a razão, né, é a palavra-chave quando a gente fala em iluminismo. Né? A gente fala em luzes, claro, né, por isso iluminismo, mas o que traz as luzes, digamos assim, é a razão. E justamente o Kant, talvez, inclusive porque ele vem já, digamos assim, no final, né, ou ele está pensando, sobretudo aí já 1780, 90, né, nessas duas décadas finais do século XVIII, ele é um nome tardio, digamos assim, do iluminismo. Né? Então ele já está fazendo uma autocrítica do iluminismo. Ele já está se perguntando o que é esse movimento, né? E está, de certa maneira, colocando a própria razão, né, em questão. Né? O que é a razão? O que a razão pode? Né? Então ele coloca a própria razão no que ele mesmo chama de um tribunal crítico, né? Que é o que ele pretende fazer, daí a expressão crítica da razão. Né? Crítica da razão pura, crítica da razão prática, né? Crítica da faculdade de julgar. Então, a palavra crítica está ligada a essa ideia de um autoexame, de uma autocrítica dessa razão iluminista, dessa razão que se pretendia tão poderosa, inclusive, né? Se a gente pensa nessa herança que vem do Descartes, né? Do século XVII, o que essa razão de fato pode e o que ela não pode. Então ele vai se perguntar justamente quais são os limites. Mas é interessante, de qualquer maneira, né, voltando aqui para a epígrafe, que ele tenha colocado, né, a epígrafe de um livro, né, ela fala muito sobre o livro, né, que essa citação que muitos livros têm, né, como se fosse um mote, né, uma senha, né, para interpretar a obra. Ele cita um dos principais autores do empirismo britânico, né, que é o Francis Bacon, o que chama a atenção de todo mundo, né? Porque ele estava, lembra, na tradição racionalista, e de repente ele parece dar razão para o empirismo. Ele começa a introdução da obra dizendo todo conhecimento começa com a experiência. Daí ele vai complementar dizendo, bom, mas isso só é possível porque nós temos a razão, etc, etc. Mas ele, né, parece conceder bastante por empirismo, né, nesse primeiro momento, inclusive na epígrafe. E aí só uma curiosidade, né? A obra do Bacon, né, que ele cita, essa Instauratio Magna, que tem o sentido de revolução da ciência, né, restauração ou renovação, né, da ciência, a grande restauração. Enfim, Instauratio Magna é o nome que os alunos da pós-graduação em filosofia escolheram para a revista que eles criaram alguns anos atrás. Né, então a gente tem uma revista no programa de pós-graduação, né, dos alunos, que chama Instauratio Magna, justamente por causa disso, né, por causa dessa, mais até eu diria por causa dessa epígrafe, né, do que pela obra em si ou pela importância que o Kant deu, né, à obra do Bacon. Tá? Enfim, aqui na verdade só seria interessante ver, né, como que o Kant está tentando relacionar a partir do Bacon, né, então, de nossa parte, silenciamos. Quanto àquilo de que aqui se trata, no entanto, pedimos que os homens não o considerem uma opinião, mas um trabalho sério. E que estejam convencidos de que lutamos para assentar os fundamentos, não de alguma seita ou opinião arbitrária, né? Não é superstição, não é religião, não é mera opinião, mas sim, né, para a utilidade e o engrandecimento da humanidade. Né? E então que se preocupem com o bem comum. Né? Então, vejam, essa ideia de que o conhecimento está a serviço da humanidade, do bem comum. Isso é muito próprio também do iluminismo, né? Do espírito e da modernidade em geral. Né? A gente viu o humanismo renascentista. Né? Quer dizer, então, todo esse período é marcado, né, por uma expansão do conhecimento, da capacidade que o ser humano tem de compreender a realidade, com novas teorias científicas, etc., e um ideal de que esse conhecimento venha para o bem da humanidade. Coisa que a gente sabe que, né, por um lado, a gente pode dizer que sim, mas por outro lado, né, estão aí as bombas, né, prestes a explodir lá no Irã, para, né, nos mostrar o outro lado desse processo.
Mas enfim, isso fala muito, né, do espírito da época. Tudo bem? Então, a partir daqui, na verdade, eu vou tentar, né, claro, como eu falei, é um texto. Por que também é um texto, né? Esse tipo de texto é mais difícil? Porque tem muito pressuposto, né? Quer dizer, tem muita coisa aí, né, que, enfim, diz respeito à filosofia mais geral do Kant, né, e que aparece aqui de uma certa maneira. Então, né, a gente vai tentar interpretar juntos aqui. Eu vou trazer alguns elementos para a gente entender melhor o texto. Tá? Então, o Kant começa dizendo: se a elaboração dos conhecimentos que pertencem ao ofício da razão, né, o ofício, a atividade que é própria da razão, o trabalho da razão, está ou não no caminho seguro de uma ciência, é algo que se poderá julgar agora em função do resultado. Qual resultado? A que resultado ele está se referindo? O resultado de experimentos? Bom, também, mas especificamente aqui, que resultado será que ele está falando que a gente vai poder julgar agora? A obra dele, né? Vamos ver, né? Vamos ver se deu certo. Ele está se colocando essa questão, porque vejam, é o prefácio da segunda edição, né? E está todo mundo, né, questionando a validade, o alcance, né, o que ele de fato conseguiu ou não. Ele está se colocando essa questão. Vamos ver né, qual foi o resultado. Ele se propõe a fazer uma espécie de balanço aqui, né, da obra e talvez do seu projeto filosófico, né, de um modo geral. E ele diz: se ela, a razão, depois de muitos preparativos e arranjos feitos, encontra-se em apuros no que diz respeito a seu fim, ou se tem de muitas vezes voltar atrás e adentrar um outro caminho para atingi-lo, e se também não é possível trazer os diferentes colaboradores a um acordo quanto ao modo como o propósito comum deve ser seguido, né? Então, se, essas três coisas, né? Se, então, se pode ter certeza de que tal estudo está longe de adentrar o caminho seguro de uma ciência, sendo antes um mero tatear às cegas, né? E aí ele diz: e já será um ganho para a razão encontrar esse caminho onde quer que seja, mesmo que se tenha de abandonar como inútil muito do que fazia parte, irrefletidamente, dos fins antes assumidos. O que seriam esses fins antes assumidos? Talvez seja necessário abandonar. Racionalismo, a tradição racionalista. Os fins que o racionalismo tinha, como, por exemplo, o conhecimento de Deus, da alma, das causas primeiras, ou seja, um conhecimento total da realidade. O Hume mostrou para ele que isso não é possível, né? Então, né, ele vai ter que abrir mão daquilo. E ele está dizendo: olha, a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas. Se a gente quer ter um modo seguro de lidar com o conhecimento, a gente precisa abrir mão de algumas coisas. Não vai dar para ter tudo como a gente queria, né? Então isso tem uma dimensão biográfica, porque ele mesmo, né, tinha mais fins do que ele agora tem, e uma dimensão que diz respeito a toda essa época, né, da qual a gente está falando, que é essa época moderna de grande entusiasmo e confiança na razão. Vamos tentar encontrar o caminho seguro, mas talvez a gente tenha que abandonar algumas coisas. Esse é o espírito, tudo bem? E vejam, né, essa expressão caminho seguro de uma ciência, ela vai se repetir várias vezes no texto, né? Então parece uma espécie de obsessão aí, né? É isso que ele quer encontrar o caminho seguro, tá? E veja que interessante, né? Quando o Kant fala da razão, do que ele está falando exatamente, né? Tá, é uma capacidade que é própria do ser humano, etc. Mas é uma razão que, como a gente vai ver em seguida, e como já está implícito nesse primeiro parágrafo, né, ela tem uma história, ela está acontecendo. E tem diferentes colaboradores, né? Quem são os diferentes colaboradores? Quem são os diferentes colaboradores? Isso é fácil. Oi? Os filósofos em geral, os cientistas, né? Quer dizer, todos aqueles que são os que de fato constituem a própria razão. Quer dizer, a razão nada mais é do que o ser humano, né? É o ser humano buscando o conhecimento, né? Então, quando ele fala da razão, ele está em grande medida falando
do ser humano, ele está falando da gente. Né? Então, todos esses avanços, né? Ele fala progresso da razão. Ora, é o progresso da humanidade no que diz respeito, né, ao que a gente chama de razão. Né? Então, tem aí um elemento histórico e coletivo, né, nesse projeto, né, nesse processo do qual ele está falando com o nome, sob o nome de razão. E é justamente isso que ele vai analisar em seguida, né? Um processo histórico pelo qual essa razão passou. E aí, o que ele vai fazer? Né? Ele está pensando, precisamos encontrar um caminho seguro. O que ele vai fazer na sequência do texto? Procurar um caminho seguro. Não, sim, mas como que ele vai fazer isso? Qual vai ser o próximo passo? Para encontrar esse caminho seguro que ele está buscando agora, né? Agora na penúltima década do século XVIII, ele vai falar da história. O que ele vai buscar nesse percurso histórico? Que caminhos? Oi? Sim, são caminhos do conhecimento, mas ele dá alguns exemplos específicos. Da matemática e da física? Da matemática e da física e antes da lógica. Né? Então o que são, então? Por que ele vai falar da lógica, da matemática e da física? O que elas são? Como é que elas funcionam aí? São ciências. Ciências? São métodos racionais para se conhecer a realidade. Mas por que ele está colocando as três aí nessa sequência? Porque a lógica ela precedeu a matemática e a física. Né? Na Grécia se desenvolveu primeiro a lógica, depois, a partir da lógica, foram desenvolvidas as outras. Sim, mas no texto, qual é a função que esses três casos têm no texto? Tudo isso é válido, mas assim, agora eu estou pensando assim, especificamente no texto. Ele está falando, precisamos de um caminho seguro. Aí ele vai olhar para a história. Ele vai ver o caso da lógica, o caso da matemática e o caso da física. O que esses casos são? São exemplos. Né? Ele está mostrando o exemplo, ele está vendo o exemplo de três ciências que conseguiram encontrar o caminho seguro. Né? Porque ele quer, justamente... Esse é o Paul, gente. O famoso Paul. Ele quer encontrar o caminho seguro, então e a gente vai ver que ele está pensando isso para metafísica, e a gente vai entender também que por metafísica aqui a gente deve entender, antes de mais nada, filosofia. Ele está querendo colocar a filosofia no caminho seguro. E para colocar a filosofia no caminho seguro, ele está se valendo de três exemplos. Ele está falando, olha, a lógica conseguiu assim. A matemática conseguiu assim. A física conseguiu assim. Então, vamos olhar para esses exemplos e tentar fazer algo parecido. Né? Esse é o movimento do texto. Tá? E por que, então, né, que ele vai dizer que a lógica... Né, eu vou ler só o comecinho desse outro parágrafo. Ele diz que a lógica ter entrado nesse caminho seguro desde os mais remotos tempos é algo que se mostra no fato de que, desde Aristóteles, ela não precisou dar sequer um passo atrás, a não ser que se contem tal coisas secundárias. Diz respeito ao principal, ela não deu um passo atrás, ou seja, é como se ele estivesse dizendo assim, olha, e Aristóteles já estava pronto. Ela já tinha encontrado o caminho seguro da ciência. E ele vai dizer que para a lógica teria sido mais fácil. Por quê? O que é a lógica? Como vocês caracterizariam a lógica? Né? Que ele está associando aí a Aristóteles, né? Que é considerado, né? De certa maneira, o fundador da lógica, né? Aquele que, né, desenvolveu o básico da lógica, né? De fato, desde Aristóteles, né? Também tem uma série de desdobramentos mais recentes, do Kant para cá, inclusive, vários tipos de lógica diferentes e tal, mas a lógica mais elementar, mais básica, é essa que o Aristóteles desenvolveu lá atrás. Né? O que seria a lógica? Análise das causas e consequências das razões e resultados. Mais ou menos, né? As causas e consequências, quando a gente fala em causas e consequências, a gente está pensando em fatos, né? A lógica não está necessariamente relacionada a fatos.
do que é válido e inválido do ponto de vista, sim, do ser humano. Oi? Intuitivo? Não é intuitivo. Racional? Do ponto de vista racional. Não é aquela coisa de analisar premissas e validar como legítimo ou não? Então, premissas que você vai validar como legítimas ou não. Quando você fala em premissas, vamos pegar essa palavra, né? Cada uma das premissas, se a gente, né, for verificar, são na verdade proposições. O que é uma proposição? Uma frase. Então, se eu digo, por exemplo, a lousa é verde, isso é uma proposição. Ela é válida? Mas por que ela é válida? Porque a gente está vendo. Porque a gente está vendo a lousa verde. Tá? Então a validade dessa premissa não é uma questão de lógica, é uma questão de verificação empírica, é uma questão de observação. Do ponto de vista lógico, eu tenho simplesmente aqui uma estrutura do tipo SEP, que é, né, uma proposição, a mais elementar proposição. É o silogismo. Essa é a estrutura formal, isso aí a gente vai chegar no silogismo. Eu tanto posso dizer a lousa é verde, como eu posso dizer a parede é branca, né? O céu é azul, a árvore lá fora é verde, e por aí vai. Eu também posso dizer a lousa é azul. E vocês vão dizer, não, a lousa não é azul. Bom, tudo bem, mas a estrutura formal é a mesma. Né? A palavra-chave aqui é formal. A lógica diz respeito à forma das proposições, dos raciocínios. Né? E aí o que é o silogismo? O silogismo é quando a gente vai justamente colocar as proposições em relação umas com as outras e construir um raciocínio. E aí a gente usa premissas, você que tinha falado de premissas, né? Então, aí a gente vai ter premissas e conclusão, que é como se constitui um raciocínio. E aí o modelo, assim como esse é o modelo, digamos, mais elementar de proposição, o modelo mais elementar de silogismo é aquele em que eu digo todo S é P, X é S, logo X é P. O que isso significa? Eu estou dizendo que todo S está contido no conjunto de todo P, dos P's em geral. Né? Então, se algo é S, como no caso de X, isso significa que é necessariamente P. O exemplo clássico que o Aristóteles dá, né, que sempre se repete, né, tal, não sei se vocês se lembram, todos os homens são mortais, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Um raciocínio, né, perfeito do ponto de vista formal. Agora, eu também poderia dizer assim, todos os homens são mortais, Sócrates é mortal, logo Sócrates é homem. Não necessariamente. Não necessariamente, mas as afirmações estão todas verdadeiras. E, no entanto, o raciocínio está errado. Isso mostra como pode haver muitas vezes confusão, né? Da gente trocar, como as informações estão corretas, a gente deixa passar um raciocínio equivocado. E aqui a gente está falando do mais elementar, quer dizer, se a gente vai construindo cadeias de silogismos, né? Raciocínios mais complexos, cada vez mais elaborados, né? A chance de acontecerem erros, ou até erros propositais, as chamadas falácias, né? Ou os sofismas, melhor dizendo, em que a gente propositadamente, né, constrói um raciocínio errado para chegar num resultado que a gente quer, né, e enganando o outro, enfim, essas possibilidades vão aumentar muito. Eu identifico, não sei se estou correto, no lugar nenhum, mas que o sofisma ele sempre é uma ofensa à teoria de conjuntos, em que Beze não tivesse escrito nesses termos em Aristóteles. Ou seja, eu pego os continentes e os conteúdos e confundo. Por exemplo, S está contido em P, mas não é porque S está contido em P que todo P é S. Pode ter P que não é. Isso seria um exemplo, né? Mas não é só, esse é um tipo de sofisma, né? Pode ter vários outros. Mas o que interessa aqui para os nossos, né, nessa rápida ilustração que eu estou fazendo da lógica
isso nos mostra que o nosso pensamento funciona de acordo com certas regras, que não à toa vão estar espelhadas nas regras da linguagem, na gramática, né? Por exemplo, a noção de sujeito e predicado, né, que eu estava usando aqui, a gente vai usar na gramática também. Porque são as regras segundo as quais nós pensamos e falamos, na verdade. Certo? Então, isso significa que, vamos colocar nesses termos, né? Então, se nós pensarmos a nossa capacidade intelectual como razão, né? Então, um nome bem genérico, né? Mas o sentido que ele está usando, razão, também é, em grande medida, um sentido genérico. Está dizendo o seguinte, a lógica nos mostra que essa razão funciona de acordo com certas regras, princípios, né? A lógica teria sido um momento em que o Aristóteles fala, né? Vejam, os filósofos já estão ali tentando entender a realidade faz tempo, né? Inclusive para além da própria, né, filosofia grega, tem aquela discussão, né, que tem as outras civilizações, etc. O ser humano está tentando entender a realidade há muito tempo, né? E você tem ali um movimento em que os pré-socráticos, né, produzem teorias, né, que é a ideia da arqué, de um princípio comum, etc. Só que cada um vai para um lado. Os sofistas chegam e falam, não, então isso mostra que não dá para chegar na verdade. Então tem toda essa confusão. Platão e Aristóteles, eles vão ter que fazer alguma coisa em relação aos sofistas, que é análoga ao que o Descartes faz em relação ao ceticismo, que a gente viu, né? Quer dizer, ele está dialogando com o ceticismo, ele leva o ceticismo às últimas consequências para tentar refutá-lo. E o Kant está fazendo algo parecido também com o ceticismo do Hume, né? Quer dizer, então, a filosofia, e o próprio Kant, quando fala da história da filosofia, ele diz muito isso, né? Ela está sempre em diálogo com o ceticismo. Então, o ceticismo é como se ele colocasse um desafio e a filosofia, ou nesse sentido mais geral, a razão, ela tem que reagir melhorando, né? Aprimorando de alguma maneira, né, o seu ofício, a sua atividade, o seu trabalho. E aí, o que o Aristóteles, de certa maneira, vai fazer? Espera um pouco. Né? Antes da gente se propor a conhecer a realidade e descobrir a verdade do mundo, vamos organizar primeiro o nosso pensamento. Tá certo? Vamos ver quais são as regras básicas que a gente deve seguir se a gente quer pensar corretamente. Para daí sim a gente pensar o mundo e ver se a gente consegue descobrir alguma coisa a respeito do mundo. Então, vamos arrumar a casa primeiro, né, antes de sair falando da realidade. Então já tem esse sentido de um autoexame da razão. E por que então, né, a lógica teria conseguido ser a primeira a chegar no caminho seguro da ciência? Por que para ela foi mais fácil, como o Kant vai dizer em seguida? Porque a lógica não necessariamente está tentando entender assim fenômenos naturais. Isso. Né? Trata-se simplesmente de entender como funciona o nosso pensamento, né? Independentemente do conteúdo que a gente está pensando. De certo modo, ajuda a entender a lógica pensar na inteligência artificial. Né? Como é possível, né, a gente transferir o pensamento para máquinas? Desde as primeiras calculadoras, né, até hoje a mais avançada inteligência artificial. O que a gente faz, no fundo? A gente pega essas regras e programa o computador de acordo com essas regras, para ele pensar como a gente pensa. Tá certo? Então, acho que isso ajuda, né, a pensar o que é a lógica. Então, um conjunto de regras operatórias a partir das quais a gente funciona. O nosso pensamento funciona. Então, a gente pode transferir isso para uma máquina. Em níveis de complexidade, a discussão toda, por isso que uma grande discussão que tem hoje é, tudo bem, a gente consegue transferir o pensamento, mas não o sentimento, né? Não a afetividade. Pelo menos até aqui não conseguimos, né? Enfim, tem toda uma discussão a esse respeito, né? Tem gente aí, né, com esse negócio do bebê reborn, né? Que aí, enfim, tem umas maluquices aí que estão... Mas a princípio, a inteligência artificial, né, ajuda a entender isso. Então é como se nós tivéssemos um sistema de informação, né, um sistema operacional
que a gente usa para pensar. Fala. Professor, eu não entendi muito bem o que faz tipo, se tornar uma ciência segura. Por que ele está pesquisando isso? Eu não entendi muito bem. Porque, veja, vamos pensar nos pré-socráticos, né, que eu falei isso. Eles estão tentando entender a realidade. Então eles falam, bom, deve ter um princípio a partir do qual a gente consegue entender tudo de maneira sistemática. Só que aí eles começam todos eles, vamos dizer, se lançam a essa empreitada, tem esse objetivo, só que cada um chega num resultado diferente. Ora, isso mostra que ainda está uma bagunça, né? Eu não posso dizer que um deles chegou no caminho certo. Eu só vou saber que é o caminho certo quando aquilo começa a funcionar e as coisas passam a funcionar daquele jeito e ninguém mais questiona, né? Então, uma vez que Aristóteles estabeleceu essas regras, né, tudo bem, no século XIX vai ter uma discussão importante, lógicas de vários tipos, etc. Mas até aqui não. E no que diz respeito ao básico, vamos dizer assim, né, ninguém vai dizer que está errado, né? Seria o mesmo que falar, não, as regras da gramática estão erradas, então vou começar... tá certo? Uma vez que ficou estabelecido, não tem por que discordar daquilo. As pessoas param de discordar, há um consenso, né? Os colaboradores entram em acordo, então aquilo passa a ser aceito. Então, né, acho que tem um pouco disso. Começa a funcionar e é aceito, né? Então seria isso o caminho seguro. É claro, né, num certo nível a gente pode até, né, voltar ao ceticismo e colocar tudo isso em dúvida, etc. Né? Mas, a princípio, a ideia de um caminho seguro é um caminho que, uma vez estabelecido, as coisas começam a funcionar daquele jeito, né? Então, no caso da física, né, que também entrou aqui, que demorou mais, mas também entrou, como vai dizer, no caminho seguro, olha, o que mostra que é um caminho seguro? A gente conseguiu construir espaçonave, né, ir até a Lua. Isso é uma evidência de que o caminho era bom, né? Quer dizer, bom no sentido científico, né? No sentido do conhecimento, nesse sentido, né? Os resultados obtidos com a ciência são uma evidência de que se entrou no caminho seguro. Tudo bem? Então, a lógica, como a colega disse, né? Encontrou porque ela estava lidando, né, quer dizer, a razão estava lidando apenas consigo mesma. Quando se trata de lidar com o mundo, é mais difícil. Então vejam. É o que ele vai dizer aqui, que tudo tenha corrido tão bem para a lógica é uma vantagem que ela tende a agradecer apenas a sua limitação, pela qual é autorizada, ou na verdade obrigada, a fazer abstração de todos os objetos do conhecimento de suas diferenças, né? Então, como aqui no nosso exemplo, eu abstraí a lousa da proposição para ficar só com SAP. Não interessa mais a lousa ou a cor verde. Lousa e verde dizem respeito ao mundo. Mas a lógica não está interessada nem na lousa nem no verde. Ela só quer saber da conexão e do tipo de relação que eu estabeleço entre as conexões, entre as proposições. Então eu tiro o conteúdo e fico só com o aspecto formal do pensamento. De tal modo que o entendimento não tenha de ocupar-se nela, na lógica, com nada além de si mesmo e de suas formas. Tinha de ser muito mais difícil para a razão, naturalmente, adentrar o caminho seguro da ciência quando tem de lidar não apenas consigo mesma, mas também com objetos. Daí a lógica constituir, enquanto propedêutica, ou seja, propedêutica tem o sentido de uma ciência preparatória, como que o átrio das ciências, né, aquele pátio que abre, né, uma construção, um palácio, uma igreja, o átrio das ciências, sendo pressuposta toda vez que se tem de julgar os conhecimentos, muito embora se tenha de recorrer às ciências, assim chamadas com propriedade e objetividade, quando se trata da aquisição dos mesmos, né? Ou seja, das ciências, aí ele portanto, está considerando a lógica nem tanto como uma ciência, mas como uma propedêutica, uma preparação, ou algo que está pressuposto o tempo todo. Porque se a gente não está pensando logicamente, a gente não consegue funcionar bem
seja na física, seja na matemática, seja na biologia, seja na psicologia, seja na antropologia, seja onde for. Né? Ela está sempre pressuposta. Isso não quer dizer que a gente tem que estudar a lógica primeiro, estudar do ponto de vista, né, de ter uma disciplina, estudar a lógica para depois fazer as outras coisas. Mas a gente tem que pensar logicamente. Assim como a gente tem que saber a gramática, mesmo que a gente não saiba o que é oração sintética tal, não sei o que e tal, mesmo que a gente não saiba a terminologia, a gente tem que dominar a gramática para falar bem. Tá certo? Então a lógica está pressuposta no conhecimento, no modo como a gramática está pressuposta na fala, no uso da língua. Fala. Então, assim, a lógica na ciência dá para aplicar ela como método científico, de experimento e avaliação. Ela faz parte do método, ela necessariamente, né, ela constitui parte, vamos dizer assim, da metodologia necessária, né? Mas não é só, a metodologia não se reduz à lógica. A lógica é uma parte da coisa, né? No caso da ciência, sei lá, a metodologia vai envolver, por exemplo, né, os equipamentos que eu vou usar no laboratório para fazer uma determinada experiência, assim por diante. Né? A lógica é algo muito elementar, né? Tá na base de tudo, né? É anterior. Diz respeito a pensar corretamente, né? Já no caso das demais ciências, eu já estou falando em objetos, em adquirir conhecimentos que não estão estritamente dentro do nosso sistema operacional, né? Tudo bem? Bom, e aí vem um ponto fundamental, que eu vou ter que explicar um pouco, né? Que é a noção de a priori. Então ele vai dizer, na medida em que a razão deve estar presente em tais ciências, em ciências em geral, aqui ele vai dar o exemplo da matemática e da física, mas a gente poderia estender para outras ciências, algo nelas tem de ser conhecido a priori. E tal conhecimento pode estar relacionado a seu objeto. Veja, que objeto? No caso da matemática, no caso da geometria, as figuras geométricas, triângulo, quadrado, etc. No caso da física, né, os fenômenos que a gente vai explicar. No caso da biologia, o fenômeno vida, os seres vivos. Né? Então o objeto pode ser um específico objeto de estudo das ciências. Tá? Então, esse conhecimento que é a priori, ou seja, que eu vou explicar, né, mas que seria anterior à própria experiência, se relaciona de dois modos ao objeto. Ou determinando a este e a seu conceito, que tem de ser dado de outro modo, ou, né, seja também, tornando-o real. O primeiro é o conhecimento teórico da razão, o último é o prático. São aquelas duas dimensões que eu falei no começo, né? Que a gente, através da razão, a gente tanto consegue conhecer coisas, né, conhecer o mundo, como planejar o modo como a gente vai agir no mundo, né? E construir coisas no mundo, produzir coisas no mundo, criar coisas, né? Então, o que seria o a priori? Seria tudo aquilo que está na nossa razão, na nossa mente, e que é anterior à nossa relação com os objetos. Então, vamos supor, né, os objetos em geral, né? Uma árvore, um sol, um animal qualquer, né? Enfim, tudo isso são objetos. Esses objetos, como é que a gente conhece eles? Como é que a gente, né, aprende esses objetos? Como é que eles entram na nossa mente, digamos assim? Através dos sentidos. Através dos sentidos. Então, a nossa relação com os objetos se dá através dos sentidos. Né? Então, tudo isso que está aqui é o que o Kant chama de a posteriori. Não vejam, não tem um sentido cronológico, né? Mas é assim, vamos dizer, nós estamos aqui na nossa mente, né? Tudo que está aqui, independente da experiência, é o que ele chama de a priori. Né? Então, seria justamente o que está aqui. E tudo que está no mundo, né, que a gente acessa através dos sentidos, é a posteriori.
Então, as regras do pensamento, por exemplo, elas estão nesse domínio. Né? Elas dizem respeito apenas à nossa mente. Elas independem dos objetos. E o Kant, o que ele vai tentar mostrar? E isso aqui é fundamental para entender o modo como ele supera a tal contraposição, a tal dicotomia entre racionalismo e empirismo. Porque o que os racionalistas diziam? Né? A gente viu no caso do Descartes, né? Ele chega à conclusão de que existe, né, enquanto pensamento, e aí, para poder provar a existência do próprio mundo, né, ele vai tentar provar a existência de Deus primeiro a partir de uma ideia que está na razão. Né? Então, ele vai através da razão tentar provar alguma coisa e, portanto, o conhecimento, né, estaria sendo muito mais produzido, baseado, etc., na razão do que na experiência. Né? A experiência vem, de fato, né, depois, né, no sentido mais forte. Já o empirista vai dizer que vem tudo da experiência. Né? O Locke tem aquela famosa imagem da tábula rasa. Né? A nossa mente é um receptáculo vazio. Não tem nada. Não tem nada a priori. É algo vazio, todo o conteúdo viria da experiência. Ora, o que o Kant vai tentar demonstrar ao longo da sua obra é que isso seria impossível. Se fosse assim, a gente também não produziria conhecimento. A gente precisa ter um sistema operacional, digamos assim, que, quando aplicado à realidade, produz conhecimento. Ou seja, o conhecimento científico, notadamente o conhecimento da física, ele vai resultar justamente da ação combinada, conjunta, né, de razão e experiência. Então eu não posso ter um conhecimento científico que seja apenas racional, nem que seja apenas empírico. Eu tenho que ter as duas coisas presentes, eu tenho que ter os dois. Por isso que, né, ele não está nem dando razão para os racionalistas nem para os empiristas. Ele está, de certa maneira, encontrando um meio termo, está superando, está conciliando. Né? Ele está estabelecendo uma outra posição. Professor, agora me surgiu uma... Eu tinha na minha cabeça, eu até escrevi isso no lugar, ninguém falou nada, então eu supus que estava certo. O seguinte, agora eu estou desconfiando que esteja errado. Que o conceito de a priori poderia ser entendido também como aquilo que se denomina axiomático. Né? Na geometria euclidiana, axiomático é aquilo que não pode ser provado. Por exemplo, a reta ela é infinita, isso não pode ser demonstrado, porque ninguém fez uma reta infinita. No entanto, pelo fato de ser a reta infinita, qualquer ponto em qualquer lugar da reta dividirá a reta exatamente ao meio, porque ela é infinita. O primeiro conceito, axiomático, eu entendi que seria a priori, que não é demonstrável, né? Você parte dele para que a geometria euclidiana faça sentido. Já o segundo é a posteriori, porque eu posso depreender de ser a reta infinita que qualquer ponto a corte ao meio, né? Divida ao meio. Tá correto isso? Não, mais ou menos. Né? Na verdade, a questão é a seguinte. Uma coisa que está incorreta. É porque, vamos pensar, o Kant vai tentar mostrar que esse sistema, ele vai tentar estudar e destrinchar, digamos assim, né? Isso que eu estou chamando aqui genericamente, né, de sistema operacional, digamos assim. Ele vai tentar destrinchar em quais são as regras e quais são as noções a priori sem as quais a gente não produziria conhecimento. Então, no certo sentido, elas têm um pouco esse elemento assim, elas são necessárias para que a gente produza conhecimento. Agora, de certa maneira, ele vai mostrar que elas estão funcionando na experiência, quer dizer, na física, elas estão em operação. Então, nesse sentido, ele vai provar que elas funcionam. Agora, de fato, não dá para dizer por que elas estão em nós desse modo. Quer dizer, por que nós somos constituídos assim? Por que o nosso intelecto é assim? Essa é uma pergunta que ele não tem como responder. Ele vai simplesmente dizer, olha, nós somos constituídos dessa maneira e o conhecimento funciona assim. Por que nós somos constituídos dessa maneira? Essa é uma pergunta que remeteria a algo que escapa à capacidade da ciência, diz respeito justamente àqueles fins que a gente tem que abandonar. Porque isso envolveria pensar por que Deus nos fez assim, ou algo do tipo. Que é uma pergunta que não cabe mais no conhecimento. Essa é a conclusão que ele vai chegar. Ele vai falar, não dá mais para pensar esse tipo de coisa no âmbito do conhecimento. Pretender
ter a esse respeito algum conhecimento como a gente tem de fatos objetivos do mundo. Nesse ponto o Hume tinha razão, quer dizer, né, o Hume estava certo na crítica que ele fazia ao racionalismo. Não dá para pretender um conhecimento desse tipo, mas dá para simplesmente mostrar, olha, nós somos assim. E a pergunta que o Kant se faz, em grande medida, ele está vendo. Vejam, é muito interessante esse texto, porque ele coloca a razão na história, né? Ele está vendo o processo histórico de construção do conhecimento. E no caso da física, ele vai dizer, é uma coisa recente, é algo, né, no caso da ciência da natureza, que fala, né, que vale para física e para química, ele dá o exemplo do Stalker no químico. No caso da ciência da natureza, ele está vendo acontecer na sua época, né? Então ele está vendo a física de Newton. E aí a questão é, e a gente já viu, né, um grande desafio, uma grande inquietação, né, que os pessoal tem, é como é que a matemática e a física se juntaram, né? E a gente vai chegar nisso agora. Então vejam, o fato é que se juntaram, né? A física está aí, está explicando as coisas de uma maneira eficiente, não, né, está provando as suas descobertas, então isso significa que ela entrou no caminho seguro da ciência, né? Quer dizer, Copérnico elaborou uma hipótese, Galileu provou, e depois de algum tempo de resistências supersticiosas, todo mundo aceitou, tá certo? Isso é entrar no caminho seguro. Então a física entrou no caminho seguro, né? Então, e a física de Newton está ali como uma espécie de acabamento de todas essas descobertas, né, da ciência moderna. E o Kant está se perguntando, bom, como é possível que a gente tenha produzido esse conhecimento? Em outros termos, como nós somos constituídos para que esse conhecimento fosse possível? Ele vai tentar mostrar. É porque a nossa mente está constituída de tal maneira e os nossos sentidos de tal maneira. Então ele tenta fazer uma espécie de, digamos assim, radiografia do nosso aparato cognitivo, mente e sentidos, ou razão e sensibilidade. Entendimento é uma palavra que ele usa também, pensando, né, enfim, nessa capacidade compreensiva daquilo que está dado nos sentidos. Fala. Eu não entendi como isso pode funcionar na prática. Porque tem lá, descobriu lá o anticientrismo. Ele precisou ver o Sol e ver a Terra e ver as estrelas, aí ele pensou na razão. Então primeiro ele viu, teve sentido, para depois ir para a razão, para depois lá na frente da pessoa comprovar. Sim. Então, por exemplo, uma pessoa que... Mas veja, do ponto de vista dos sentidos, é totalmente implausível que a Terra esteja girando em torno do Sol, né? Quer dizer, se não fosse a capacidade de projetar um modelo hipotético, na realidade, ele jamais teria concebido essa hipótese, só com observação. Claro que tinha que ter observação. Tinha que ter, tem que ter experiência para produzir um conhecimento sobre o mundo. Mas, se fosse só a experiência, ele jamais teria... É um exemplo, eu diria, a favor do que ele está dizendo, né? Ele jamais teria conseguido elaborar. Que é os exemplos que o Kant vai dar, do Galileu, do Torricelli e do Stahl, né? Ele dá 3 exemplos que ilustram isso, como que o intelecto humano projeta uma situação e pega e submete, né, o mundo àquela projeção por meio de um experimento. Que é como funciona a ciência até hoje, né? Os cientistas fazem isso, eles elaboram uma hipótese, pegam o que eles, enfim, um objeto qualquer que eles estejam estudando, traz para o laboratório, né, e submete ele a determinadas condições para ver se aquilo funciona. Se funcionou, ótimo; se não funcionou, paciência, vou tentar outro modelo, outra hipótese, né? O que ele está dizendo é justamente isso. A gente tem que ter essa capacidade de projetar um modelo a partir do nosso pensamento, da matemática, etc., para interpretar a realidade. Então vejam, por isso, né, vou dar um exemplo né, então, o Kant vai falar em categorias, né, ele vai usar essa expressão como a expressão do Aristóteles, né, a qual ele dá um significado muito peculiar. As categorias seriam as noções com as quais a gente opera para conhecer a realidade, são elas que tornam tudo isso possível, segundo ele. Então, vou dar um exemplo. A noção de unidade e a noção de multiplicidade são, segundo o Kant, categorias puras, categorias a priori,
que fazem parte disso que eu estou aqui chamando de sistema, do nosso sistema operacional. Ora, o que elas permitem fazer? Contar as coisas, né? Então eu chego aqui, vamos contar quantas cadeiras tem na sala. 1, 2, 3, tá certo? A gente, ao contar coisas, a gente está operando no mundo, com objetos do mundo, a partir de categorias. Os animais não contam as coisas. Veja, eles também têm uma relação através dos sentidos com as coisas, né? E alguns animais são razoavelmente inteligentes. Vamos pensar no cachorro, no gato, né? Nos animais com quem a gente convive mais. Eles também têm uma relação sensorial, mas eles não contam, eles não falam, eles não, né? A gente consegue fazer isso porque a gente tem essas, né, essas categorias, segundo Kant. Então, graças a isso, a gente consegue contar. Então, esse é um exemplo. Tá? Inclusive, um exemplo que já nos ajuda a entender por que a matemática foi a segunda ciência, ou a primeira ciência, se a gente não considerar a lógica como não uma ciência, só como uma propedêutica, a conseguir entrar no caminho seguro da ciência. Porque ela vai ter os seus objetos, então vamos pensar nas figuras geométricas, por exemplo, né? Triângulo, círculo, quadrado, etc. Mas objetos que ela constrói não são objetos que estão lá fora no mundo, digamos assim. São objetos que a gente constrói mentalmente. E foi justamente ao dar-se conta disso que a matemática entrou no caminho seguro da ciência. Que é quando ele fala lá, não importa, não há uma precisão histórica, né, se foi Tales ou não foi Tales, mas alguém, né, descobriu lá o triângulo isósceles. Né? Então, vejam. Ele terminou de falar da lógica, né? A matemática e a física são os dois conhecimentos teóricos da razão que devem determinar seus objetos a priori. A primeira, de modo inteiramente puro, matemática. Então, justamente, né, eu já estou aqui falando das figuras geométricas para dar um exemplo disso. A última, de modo pelo menos parcialmente puro, porque vai ter a dimensão a priori. Mas, em seguida, também segundo a medida de outras fontes de conhecimento que não há razão. Que outras fontes são essas? A experiência, os sentidos. Né? Então, eu vou precisar disso que vem através dos sentidos. Ele está dizendo que na matemática não. Então, isso explica que a matemática, né, entrou no caminho seguro da ciência, já nos tempos mais antigos que a história da razão humana alcança, junto ao admirável povo grego. Aqui tem um pouco aquele negócio, né, do admirável povo grego, né, um pouco daquela exaltação que a gente já comentou, né, nas primeiras aulas e tudo. Né. Mas não se deve pensar que para ela foi tão fácil encontrar essa estrada real, ou antes pavimentá-la por si mesmo. Né. Tem uma retórica interessante aí, né? Como o foi para a lógica, em que a razão só tem de lidar consigo mesma. Acredito antes que ela permaneceu por muito tempo, sobretudo ainda entre os egípcios, num tatear às cegas, sendo tal transformação atribuível a uma revolução em que a feliz inspiração de um único homem, a partir de uma tentativa, gerou condições tais que o trajeto a ser seguido não seria mais errado. Então, eis aí o caminho seguro, né? E o caminho seguro de uma ciência seria adentrado e estabelecido de maneira infinita para todos os tempos. Né? E aí ele fala, né, de como foi a história da evolução, né? E vai dizer o seguinte, ó, ao primeiro que demonstrou o triângulo isósceles, quer se chamasse Tales, ou o que fosse, ou seja, não importa quem foi, alguém, ocorreu uma luz, pois ele descobriu que não tinha de investigar aquilo que via numa figura, nem tampouco o conceito da mesma, para com que aprender assim as suas propriedades, mas sim produzi-las por construção a partir daquilo que ele mesmo, segundo conceitos, pensava e apresentava a priori na figura. Tá? E descobriu também que, para saber algo a priori com segurança, não deveria acrescentar nada à coisa, a não ser aquilo que se seguisse necessariamente ao que ele próprio havia posto nessa coisa em conformidade com o seu conceito. Então vejam, né? Pode estar um pouco confuso, mas o que chama atenção aqui? Que palavras que chamam atenção aqui? Conceito. Mas o que caracteriza? Quer dizer, como é que se
né, o que caracteriza essa atividade pensante da matemática, segundo ele está dizendo aqui? Uma investigação, mas que tem um caráter ativo, construtivo, né, produtivo, criativo. Né? Aí que está o segredo dessa revolução. Tá quando né, ela acontece quando o ser humano, a razão, né, se dá conta de que ela tem um papel ativo, criativo, produtivo no conhecimento e não passivo. Então, não é simplesmente ficar operando ali com as figuras como se elas estivessem fora de nós. Elas são projeções nossas. Nós projetamos as figuras no espaço geométrico abstrato ideal, que não existe no mundo real, fora da nossa mente. Né? O espaço geométrico, quando a gente faz, né, estuda geometria, relaciona as figuras, etc., a gente não está falando de objetos concretos. Né? A gente opera o tempo todo num plano ideal, né? Conceitual, abstrato, ou eventualmente imaginário. A gente pode desenhar. Aliás, tanto pode desenhar que é justamente desenhando a partir de formas ideais que a gente vai chegar, por exemplo, na arquitetura e projetar edifícios que daí, no segundo momento, a gente vai construir no mundo real. Então é como se, vejam o caminho, né? Da lógica, a gente vem para a matemática. E é como se a matemática, vejam que interessante, né? Claro, aqui, enfim, não é algo que dê para explicar muito detalhadamente, mas os próprios sentidos para o Kant, né, tem uma dimensão a priori, que é a nossa capacidade de sentir, o que ele chama de sensibilidade. Vamos dizer, o nosso sistema operacional no que diz respeito a como a gente apreende as coisas do mundo. Que é diferente, se a gente pensar que, aí sim, né, aqui a gente pode comparar mais com os outros animais, né, porque a gente, aqui nos trata do pensamento, trata-se apenas da sensibilidade. Então, se a gente pensar, por exemplo, a gente sabe que o cachorro ele escuta sons que a gente não escuta, ele sente cheiros que a gente não sente, porque ele tem o olfato e a audição mais aguçados. Em compensação, ele vê menos do que a gente tem a visão melhor do que a dele. Isso mostra que também os sentidos, né, têm uma certa, entre aspas, programação interna, né, um modo de funcionar. Né? E, então, pensando nessa capacidade sensorial pela qual a gente se relaciona com o mundo e apreende as coisas, o Kant vai caracterizar essa dimensão a priori, né, da sensibilidade com as noções de espaço e tempo. Aí isso, né, claro, nos levaria longe assim, para tentar entender melhor isso, mas o importante, assim, por isso que eu pensei nisso agora, é que permite colocar a matemática como que nesse limiar entre a mente e o mundo. Né? Então ela está mais ou menos no meio do caminho. Porque já não é só a razão consigo mesma, a razão já está produzindo objetos, mas esses objetos ainda são ideais, eles ainda não estão no mundo. Né? Então as figuras geométricas ideais, por exemplo. É claro que a partir delas eu posso pegar, vamos dizer, e construir, né, uma cadeira, ou enfim, um móvel qualquer que seja um triângulo equilátero. Provavelmente ele não vai ser, né, por mais preciso que seja, um triângulo 100% equilátero. Vai ter ali uns nanômetros de diferença de um lado para o outro, né, provavelmente, na realidade. Por isso que nos exercícios de física a gente tem que desprezar, né, a resistência do ar, um monte de coisa para dar certo. Porque a realidade sempre é mais complexa do que essas nossas projeções. Né? Mas em grande medida funciona. Né? Na escala que nos interessa, digamos assim, do ponto de vista prático no dia a dia, funciona a ponto da gente conseguir, como eu já disse, né, construir edifícios, desenvolver tecnologias, carros, aviões, espaçonaves, bombas nucleares e assim por diante. Né? Isso é um sinal de que entrou no caminho seguro. Né? Se conseguiu produzir tudo isso... Bom,
é como se a matemática estivesse aqui, né, no meio do caminho. Por isso que ela tem essa função fundamental, porque é por meio dela, né, que a gente vai projetar os modelos para interpretar a realidade, a gente vai chegar na física. E por isso que no texto, né, vem primeiro a lógica, no texto e na história, né, porque na verdade ele está falando da história do conhecimento, ele está dizendo a lógica era mais simples, ela chegou primeiro. Aí vem a matemática e consegue também, por quê? Porque ela envolve projeções de objetos num plano ainda ideal. Ideal, mas que antecipa o mundo de alguma maneira, né? Por isso que a gente consegue ter esse tipo de relação, né? De projetar e construir e produzir no mundo. Né? Então o arquiteto faz a planta, né? O engenheiro vai e constrói a casa, por exemplo. Né? O arquiteto está aqui, o engenheiro está aqui, digamos. Né? Então a gente, por meio da matemática, tudo isso graças às categorias que nós temos, nós projetamos, né, uma certa rede conceitual a qual a natureza como que se ajusta, né? Pelo menos uma parte dela. Talvez tem coisa que fica fora, que a gente não consegue dar conta, mas muita coisa a gente vai conseguindo, né? E isso ajuda a entender essa relação. Isso vai estar mais claro na sequência, né? Aquilo que a gente já estava comentando nas últimas aulas, né? Isso, a relação de dominação, né? Que o homem vai ter em relação à natureza, porque ele justamente ele percebe o poder que ele tem no conhecer e manipular a realidade. Enfim, então a matemática consegue no segundo momento porque ela envolve essa projeção ainda ideal. Por isso que o Platão falava em mundo das ideias, né? E a matemática era fundamental para o Platão, porque ele está é como se ele dissesse, olha, aqui está tudo, as essências estão todas aqui, né? Isso aqui está lá embaixo, assim, né? Porque, enfim, a gente está operando num plano ideal, onde, né, na geometria, sim, as figuras são perfeitas, assim por diante. O mundo é tudo imperfeito, tudo meio bagunçado, né? Enfim, mas é no mundo que está a realidade, vai dizer o Aristóteles, né? Até na outra turma eu lembrei da imagem que o Danilo cita, né? Ele está falando do Renascimento da Escola de Atenas, que é sabe, o quadro do Rafael, né? Que tem o Platão e o Aristóteles conversando, né, no meio, assim, e um monte de outros filósofos em volta, e o Platão está apontando para o alto, o Aristóteles está apontando para o chão, né? O Platão apontando para o mundo das ideias e o Aristóteles apontando para a experiência, né? Bom, né? E o Kant, de certa maneira, está tentando conciliar os dois também, porque é como se o Platão é a razão, né? E o Aristóteles é a experiência. Ele está falando, como é que junta os dois, né? E aí, ele vai falar da ciência da natureza. Tá? Aqui eu até coloquei uma nota, né? Porque alguns traduzem por física, mas é interessante pensar em ciência da natureza, porque ele vai dar exemplo da química também, né? Então, a gente hoje fala em ciências naturais, mas acho que é principalmente física e química aqui que ele está pensando. Até porque a biologia ela tem um estatuto um pouco diferente, enfim, a biologia vai pensar na crítica da faculdade de julgar, aquela outra. Enfim. Ciência da natureza demorou bem mais para encontrar o grandioso caminho da ciência, pois faz apenas cerca de um século e meio que a proposta do engenhoso Bacon de Verulânio, aquele da epígrafe, em parte engendrou, e como muitos já estavam perseguindo, então veja, a razão é feita desses muitos que estão perseguindo, né? Embora ele tenha citado lá um homem que descobriu o triângulo isósceles, mas nem importa quem era, ele não, né? São muitos, tem os colaboradores, é um projeto coletivo, né, digamos assim. Em parte simulou ainda mais essa descoberta, o que só pode ser explicado por uma série de revolução no modo de pensar. Então, essa é outra palavra, então, caminho seguro de ciência e revolução. Ele usa várias vezes a palavra revolução, vinculando as duas. As ciências encontram o caminho seguro ao passar por uma certa revolução no modo de pensar. E ele está se inspirando nesse modelo para tentar fazer o mesmo na filosofia, na metafísica, como a gente vai ver, provavelmente na próxima aula.
E aí ele diz, aqui só levarei em conta a ciência da natureza enquanto fundada em princípios empíricos. Como eu já disse. No que diz respeito à ciência da natureza, ele aderiu ao empirismo, digamos assim. Né? Se a gente falar, de fato, só tem conhecimento quando tem empírico. Né? Quando tem princípio empírico. Né? Se não tiver isso, não é ciência da natureza. Não adianta querer vir pela razão através de Deus, como queria o Descartes. Aqui, se a gente pensar, né, o que ele está fazendo esse movimento via matemática, e a coisa está funcionando, né? Porque a física está funcionando, ele encontrou o caminho seguro. É como se o Descartes, a volta que o Descartes dá é muito maior, né? Ele vai até Deus para daí voltar. Né? O caminho que ele está fazendo é mais econômico, digamos assim, né? E talvez funcione melhor, né? Justamente por isso. Aí ele vai dar 3 exemplos, né, do Galileu, conhecido Galileu, do Torricelli e do Stahl, que tem em comum, veja, quando Galileu fez rolar suas esferas em um plano inclinado com um peso por ele mesmo escolhido, né, Torricelli fez um experimento tal qual que ele acreditava de antemão, tá? O que ele está chamando a atenção? Que são 3 experimentos em que o cientista, ele antes de fazer o experimento, ele já antecipa o que vai acontecer. Ele projeta a coisa, ele faz a hipótese, para daí testar. E esse é um procedimento, de fato, né, que se tornou um procedimento padrão na ciência. Até hoje. Né? Você não faz ciência sem hipótese, você tem que elaborar uma hipótese antes, para daí fazer o experimento. Né? O experimento ele é construído, ele é criado, engendrado, né, pelo ser humano. Então tem esse sentido, e isso é fundamental para entender essa revolução que coloca a ciência no caminho seguro. Então veja, né, isso que importa aqui, né, não vou entrar nos detalhes senão não dá tempo. Eles, então esses autores, né, esses cientistas que ele escolheu como exemplos, compreenderam que a razão só entende aquilo que ela mesma produz segundo o seu projeto. E que ela tem de colocar-se à frente com os princípios de seus juízos segundo leis constantes e forçar a natureza a responder às suas perguntas. Aquela imagem, né, do juiz interrogando. E responder às suas perguntas em vez de apenas deixar-se conduzir por ela como puxado por uma corda, né? Eu também vou usar depois uma outra imagem, mas então, né, simplesmente se deixar levar pela natureza, não. Né? O cientista moderno, ele projeta e daí ele vai para a natureza. É quase como se fosse, a gente poderia pensar assim, um caçador, né, que está ali na espreita. Ele não vai à toa, ele não entra no bosque sem plano. Ele planeja antes. É uma coisa premeditada, digamos assim, né? Então é como se a gente... Uma imagem que me ocorreu na outra aula, né? É como se fosse... Ou então, eu falei o caçador, um pescador, né? A gente lança uma rede, a gente constrói a rede, né? E aí lança a rede e pesca uma série de coisas que a gente está querendo. Vai ter muita coisa que não vai cair na rede, mas muita coisa vai, que é o que a gente está buscando. Percebe? Então a ciência funciona muito dessa maneira. Elabora-se um modelo teórico, hipotético, e vai-se à realidade com ele e consegue-se alguma coisa ou não. Né? Claro, pode estar errado. Está cheio de história de erros, mas... E aí a ciência também, essa é outra característica, né? Ela vai funcionando por tentativa e erro. Né? Mas em muitos casos a gente vai captando elementos, né? E trazendo, incorporando esses elementos, né? Aqui embaixo é que ele vai falar do juiz. Né? Então essa é a grande mudança. Então, pois do contrário, né? Sendo uma agência assim, as observações contingentes, ou seja, casuais, e feitas sem nenhum plano previamente concebido, não seriam articuladas segundo sobre uma lei necessária, algo que a razão busca e necessita. Ou seja, se Kepler, e Newton, e Galileu, esses cientistas modernos,
não tivessem operado dessa maneira, eles não teriam conseguido descobrir as leis da física e assim por diante, né? Eles precisaram operar dessa maneira. Então, a razão tem de dirigir-se à natureza com seus princípios numa mão, os únicos sobre os quais fenômenos coincidentes podem valer como leis. E veja, isso é uma coisa que já os pré-socráticos estavam fazendo com a ideia de arqué, né? Os princípios. Só que isso eles não faziam ainda, né? Essa segunda parte. Ela tem que ir com o experimento que concebeu a partir deles na outra, né? Então não basta só observar e propor um princípio. É preciso ter o princípio e é preciso fazer um experimento concebido a partir dos princípios. E isso para, de fato, aprender com ela, aprender com a natureza, porque as informações estão lá, né? De fato está no mundo, né? A gente não está falando de um mundo imaginário, é um mundo real. Mas aprender não na qualidade de um aluno que recita, né, que repete tudo que o professor quer, e sim na de um juiz constituído, né, com autoridade, que força as testemunhas a responder as perguntas que lhes faz. Essa imagem, né, do Kant nessa passagem, ela ficou muito célebre, né, porque ela serve assim como uma marca mesmo, né? Ela ilustra muito bem essa mudança de atitude na ciência para o bem e para o mal, né? Quer dizer, porque de fato ajuda a entender o sucesso da ciência moderna, o sucesso posterior da ciência, mas por outro lado também ajuda a compreender a relação de dominação que o ser humano passou a ter com a natureza, né? Porque de fato há aqui, né, uma subordinação da natureza aos nossos projetos. Seja, né, para conhecer, seja para intervir na natureza. Coisa que, né, o ser humano vai começar a fazer cada vez mais, a partir do momento em que ele percebe que tem esse poder. Né? Então, como eu disse, para o bem e para o mal. Quer dizer, e aí, no contraponto disso, né, quando a gente for ver, então, por exemplo, o Adorno e o Horkheimer, né, ele escreve aquele livro Dialética do Esclarecimento, que alguém comentou comigo, que tinha lido, não sei se foi aqui. Eles vão usar essa imagem, né, porque eles estão tentando entender justamente que é aquela ideia, né, de que a própria razão ela se converte num mito. E se a gente pensa, né, na linguagem que a gente está adotando aqui, né, ele fala o grandioso caminho, né, assim, tem um certo, né, um certo caráter mítico aqui nessa linguagem, né. Então é interessante pensar, né, como está se constituindo aí um ser humano super poderoso, né, que é capaz de fazer o que quer da natureza. E isso vai funcionar, né? Tá? Bom, então, ele vai dizer até mesmo a física, né? E aqui ele usa física mesmo, né? Acho que eu uso esse argumento lá na nota para ter traduzido lá como ciência da natureza. Até mesmo a física, no que diz respeito a tão frutífera revolução no seu modo de pensar. E aqui, quando ele fala em revolução, quer dizer, essa é uma expressão que era usada para falar da revolução de Copérnico, né? A gente já falou muito aqui nas últimas aulas, né? De passar a ver o Sol no centro e não a Terra, né? O modelo heliocêntrico no lugar do modelo geocêntrico. Tende a agradecer unicamente a circunstância de procurar, não imputar, na natureza, aquilo que a própria razão nela introduziu, para assim aprender com esta algo que não aprenderia por si mesmo. Desse modo, a ciência da natureza, depois de muitos séculos, sem ser nada mais que um tatear às cegas, foi trazida pela primeira vez para o caminho seguro de uma ciência. Então, ele repete essa expressão. Tudo bem até aqui? Interessante pensar nesses termos, né? Então essa projeção, né, de modelos. E vejam, isso é uma coisa que eu gosto de dar esse exemplo, né, que é uma professora da UFMG, né, que eu conheço, Patrícia Calarte Leite. Ela tem um livro, que é uma tese que ela defendeu na França em 2012, que se chama Mecânica Quântica e Filosofia Transcendental. Filosofia Transcendental é a do Kant, né? Claro, passa por vários autores do Kant até hoje, né, que
mantiveram essa tradição, né? Entre eles o Ernst Cassirer, que é um filósofo neocantiano importante do século XX, em que ela vai usar algo desse esquema, claro, não ipsis literis, né? Quer dizer, tem muita coisa aqui que vai ser questionada e tal, mas algo desse esquema, dessa ideia de que nós operamos elaborando hipóteses, né? A partir de princípios que ele chama de princípios heurísticos, né? Ou seja, que servem para interpretar, eles não precisam necessariamente ser verdadeiros, mas que nos permitem interpretar de uma certa maneira. Então, modelos hipotéticos para entender a realidade, que teria sido exatamente assim que funcionou e funciona a mecânica quântica. Então é muito interessante pensar que essa discussão não é uma discussão ultrapassada, né? Claro que vai ter muitos aspectos assim, né, muito específicos. O que ele vai, ao montar aqui, né, ao construir todo esse esquema, ele vai falar, bom, são 12 categorias e tal, uma série de detalhes assim que depois não se sustentam, né, no detalhe. Mas a ideia geral, né, é bem interessante. E na verdade o que ele está fazendo? Ele está refletindo de alguma forma, né? Isso é um pouco que caracteriza os grandes filósofos, né? Eles acabam por refletir o espírito da época, né? Ele, como um representante tardio do iluminismo, né, de todo esse movimento da modernidade, é como se ele estivesse refletindo tudo o que aconteceu nesse período, né, numa certa filosofia, numa certa maneira de compreender a realidade, que é sintomática desse período, né? Com alguma consciência histórica, né? Porque vocês veem, né? Ele está justamente colocando a razão na história. Isso é uma coisa que depois o Hegel vai fazer com muito mais força. Mas, enfim, vai realmente colocar a história no centro da filosofia, né? Mas o Kant já está um pouco preparando o terreno para isso, né? Quer dizer, a razão, ela não é uma coisa totalmente abstrata, ela tem história, né? Ela tem uma história. Bom, e aí ele vai colocar o seu problema, né? Que é o que ele agora tem que resolver, né? E ele vai dizer que ele vai fazer uma revolução na filosofia ou na metafísica, como a de Copérnico na física, né? Então, é um pouco pretensioso, né? Enfim, os filósofos têm essa característica, né, de serem algo ambiciosos, né? E não muito modestos. Então, ele vai colocar o problema primeiro, né, para daí encaminhar a solução que ele concebeu. Então, o destino não foi até agora tão benevolente com a metafísica, um conhecimento especulativo da razão inteiramente isolado, que se eleva por completo para além dos ensinamentos da experiência por meio de meros conceitos, não pela aplicação dos mesmos à intuição como faz a matemática. E mais ainda, a gente poderia dizer, né, a física e as ciências empíricas. E em que a razão deve ser, portanto, sua própria aluna. O que seria isso, né? Então vamos agora pensar o seguinte, não vou mudar aqui porque ajuda. Então nós temos conceitos a priori, né, uma série de regras, princípios, etc., que, bem aplicados, como na matemática e depois na física, na ciência da natureza, produzem conhecimento. Só que eu posso pegar esses mesmos princípios e conceitos e sair voando para fora da experiência, para um mundo imaginário, onde, por exemplo, eu vou colocar Deus. E vou produzir um conhecimento, para provar a existência de Deus, para provar quais são as características, né, os predicados de Deus, em que eu vou entender, né, por que eu sou constituído dessa maneira? Porque a minha alma é assim, ela foi criada por Deus de tal maneira. Eu vou entrar em um campo de conhecimentos que está além da experiência, né? Então, se a gente imaginar aqui, né, o mundo empírico, né, como um conjunto, ali eu estou indo além da experiência. Daí a palavra metafísica, né?
quer dizer justamente além, depois da física. Né? Então a metafísica seria um conhecimento daquilo que está depois ou além da física. Então seria, né, o sobrenatural, talvez, né, aquilo que a gente tinha colocado lá atrás, do ponto de vista mítico, mas mesmo que seja do ponto de vista racional, é ir além da experiência. E foi justamente isso, né, esse foi o grande alvo das críticas do Hume, via empirismo. Né? Olha, os racionalistas, eles são alucinados, né? Eles pretendem conhecer coisas que, né, das quais a gente não tem evidência nenhuma. O Kant, de certa maneira, e boa parte do livro, ele vai tentar entender, assim como ele está tentando entender, veja que interessante, por que o ser humano fez a física, e como é possível que o ser humano tenha produzido a física, ele também vai tentar explicar por que o ser humano tem essa tendência. E para ele isso é uma tendência natural de ir além da física. E uma tendência que, no fim das contas, isso a gente vai ver na próxima aula, é natural a gente pensar isso. A gente pode pensar, só que a gente está só pensando, é uma especulação. Não é conhecimento. Não tem, nesse caso, não tem segurança nenhuma. E aí ele vai mais longe, né? Não só pode pensar, a gente vai pensar e pode até acreditar, né? Então aí ele vai entrar a fé. Mas o importante é que aqui, do ponto de vista do conhecimento, ele está concordando com o Hume e falando, olha, isso é uma maluquice. E além da experiência, como se a gente pudesse conhecer. E isso se explica porque a gente pega esses nossos conceitos, o nosso sistema operatório, e usa para algo que não deveria ser usado, digamos assim, né? Tá? Então, por isso seria só por meio de meros conceitos. Você não está aplicando os conceitos. Você está assim como aqui a gente projeta num plano espaço-temporal que se relaciona em seguida com o mundo, aqui a gente está projetando para além do mundo, para fora do mundo. Essa projeção, né, é também uma projeção, como aquilo. Eu usei o tempo todo essa expressão. Projeção. Ali é uma projeção, só é uma projeção para fora do mundo, para além do mundo. Né? A partir de algo que ele descreve como a priori, que a gente poderia chamar de aquém da experiência. Eu acho que é interessante jogar com essas duas palavras. Né? A gente, com aquilo que está aquém, ou seja, antes da experiência, né, que está na nossa mente, a gente dá um salto até o além. E aí o que ele vai tentar fazer para entrar no caminho seguro, né? Com isso eu já vou caminhando um pouquinho, até porque isso aqui vai ser o que ele chama de primeira parte da metafísica. Que aí vai ser, né? Por que ele vai chamar de metafísica? Porque de alguma maneira está fora da física. Só que essa parte da metafísica dá para colocar no caminho seguro da ciência. Aquela, não. Aquela não pode mais ser ciência. A não ser enquanto eu tenho clareza de que é mera especulação, mero pensamento, mero conceito. Mas eu não posso mais pretender ter nenhum conhecimento. Então, com isso, ele de fato revoluciona a metafísica. Né? Isso vai ser depois meio consensual. A grande questão entre os intérpretes depois, né? Inclusive, isso foi um tema importante que eu trabalhei bastante no meu mestrado. Tem muita discussão sobre isso. O Kant, com isso, ele destrói a metafísica, como queria o Hume, ou ele simplesmente reconfigura a metafísica e dá uma nova, porque ele coloca ela num outro registro. Né? Parece que ele valida. Ele valida, exatamente, ele vai acabar validando, não como conhecimento científico, mas como um modo de pensar, que seria um modo de pensar razoável, digamos assim, né? No sentido de que faz sentido, é melhor a gente acreditar que existe Deus, etc, etc. Né? Tanto é que alguns autores, né, vão criticar, o Nietzsche fala, o Schopenhauer fala que ele expulsa Deus, alma, etc, pela porta da frente, mas elas voltam pela porta dos fundos. Né? E o Nietzsche usa a imagem da raposa que arromba a jaula, depois volta para a jaula, alguma coisa assim, não estou lembrando agora exatamente. É como se fosse um truque, né? Aqui concede tudo ao empirismo, mas depois vai voltando, né? Mas isso a gente fala melhor na próxima aula.
Tá? Bom feriado, gente. Obrigada.